Pô, mas tá vendendo essas informações por 20? Você vai falar, cara, que informação que o Google já não tem sobre mim? Ele só tá confirmando. Você toma cerveja todos os dias? Aí as pessoas... A tendência, eu acho que as pessoas falarem não. Porque elas acham que isso é o que se espera. Uhum. Agora, se você perguntar quais dias da semana você toma cerveja, você coloca segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Ela sábado, marca domingo. Talvez ela marque o que tem mais a ver com o perfil de consumo dela e você ter um dado mais acurado sobre isso. Você vai usar esse algoritmo, você vai gerar um hash não reversível. Eu vou fazer a mesma coisa do meu lado, a gente cruza, eu identifico do meu lado quais são os clientes que estão no match, ou seja, é por isso que a gente chama de hash match. Eu identifico quais são os clientes que estão na minha base, que também são seus clientes, e do seu lado... Normalmente a gente não devolve isso pro cliente, a gente só identifica na hora da resposta quando ele quer rodar. No final das contas, mano, você precisa entender o comportamento para você desenvolver um bom produto. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio. E hoje, Rudy, eu acho que a gente encontrou uns caras mais doidos de humanas falando de dados do que nós, hein? Caraca, será? Será? Será que vai rolar uma filosofia, uma antropologia? Caramba, expectativa. Como é que é isso junto com ciência de dados, com pesquisa, com Mongo da Match? Não sei, mas fica nesse episódio que com certeza vai ser muito bom. Para falar disso com a gente aqui, a gente está hoje com a nata do Pinion. Tipo aquela galera que a gente se sente burro do O lado. board do Pinion, né? E hoje o episódio vai ser muito bom justamente por causa disso. A gente está aqui com a Thalita Castro, que é a CEO do Pinion, e com Danilo Martins, que é o CTO da Pinion. Pessoal, obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir participar das aspirações que eu tenho com o Rudy aqui sobre ciências humanas e ciência de dados. Acho que o episódio vai ser muito bom. Thalita, bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Dá um oi para nossa galera. Oi, obrigada, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Sou a CEO aqui do Pinion e sou a doutora em antropologia social também, que está fazendo a etnografia de mercado sobre o mundo dos executivos. O Pinion é uma empresa de pesquisa com base tecnológica, porque é por isso que o Dan está aqui para conversar com a gente também. A gente é uma empresa que ajuda outras empresas a entender seus problemas de negócio e tirar alguns insights, pensar no comportamento dos consumidores e coletar dados dos consumidores. Estamos nas redes sociais, LinkedIn do Pinion e nosso site é opinion.app. Show de bola. Então vocês imaginam, ó, a CEO é uma antropóloga que vai colocar toda uma camada aqui de contextualização de humanas, de interpretação de dados em cima desse stack tecnológico que é tocado pelo Dan. É isso aí. Eu sou o Danilo, né? Já apresentado como CTO do Pinion. Tô animadaço aqui para gravar esse episódio. Agradecer a oportunidade, repetir aí o que a Thali falou. Tem o LinkedIn do Pinion, a gente posta até alguns insights lá. Tem o LinkedIn da Thalita, tem o meu LinkedIn também, que vocês podem tá aqui seguir, na Danilo descrição. Martins. E se quiser me seguir em outras redes sociais, é Mawke, M-A-W-K-E, em tudo quanto é lugar que existe. Show de bola. Então vamos lá entender com eles como é esse mundo de antropologia, pesquisa, ciência de dados, banco NoSQL e mais uma série de uma grande salada aqui para a gente entender como que o comportamento humano pode ser descrito através de um banco de dados. Gostou dessa frase, Rudy? Achei maravilhoso, mas você esqueceu do principal, gerando valor. Gerando valor, exatamente. Então, como gerar valor observando o comportamento humano através de um banco de dados. E tecnologia de alta... Sensacional. Isso aí. Quer entender como é que funciona? Acompanha a gente que o episódio está muito bom. Mas antes, tem que fazer o quê, Rudy? Seja membro do PPT Não Compila. Isso. Se você não é membro, primeiro você tem que seguir a gente. Segue a gente lá no Instagram, no YouTube, no Spotify. E aí você vai lá no YouTube, do lado do botãozinho de inscreva-se tem Seja Membro. Sendo membro do PPT Não Compila, você vai colaborar com a gente aqui, trazendo um valorzinho por mês para ajudar a gente a manter esse nosso trabalho que é gratuito para evoluir a sua carreira profissional, né, Rudy? Que orgulho, né?
Eu não precisei falar para ele falar isso. Que Olha maravilha. só. É isso. Beleza. Eu tô fazendo treinamento para influencer. É isso aí. Um dia eu chego lá. Você é a... E a dancinha no TikTok? Não sei, cara. Não sei fazer assim. Não. Vamos falar de banco de dados que eu me dou melhor. Vamos lá, que o episódio tá muito bom, galera. Bora! Como eu estava conversando com vocês no começo, aqui offline, foi muito interessante trazer vocês para o PPT no Compila, porque a gente tinha um podcast que tem uma pegada um pouco mais executiva, digamos assim, pode ser, e mais Mais prática, eu acho. prática e interpretativa das coisas. Sim. Né? E especialmente nos episódios onde a gente fala sobre dados, junto com esse cara aqui que é meu parceiraço nessa trilha, digamos assim, a gente sempre traz questões que complementam o técnico com essa camada de interpretação e essa camada mais humana da interpretação de dados. A gente fez até um episódio, né, Rudy, que a gente falou sobre vieses, né, foi por um post do Primo Rico, que ele dizia, como que era, cara, você lembra? Ele colocava num gráfico homens casados, homens solteiros, mulheres casadas e mulheres solteiras, e fazia ali um gráfico que colocava renda e com idade. E aí os homens casados tinham maior renda e ele falou, se você quer ser rico, case. E aí a gente comentou sobre vieses de confirmação em cima desse gráfico. Engraçado é que, se você for olhar o gráfico, a renda da mulher casada diminui. Então, ele vai casar para ele ficar mais rico e provavelmente a cônjuge dele ficar mais pobre. É interessante esse gráfico. Mas, enfim, maiores informações no episódio, senão a gente vai Vamos deixar o card tudo aqui, aí. que vale a pena. Foi uma discussão muito boa. Foi um dos episódios aí que teve mais plays esse ano, inclusive. Né? Então, quando eu vi, Thalita, a sua formação de antropologia, eu como um entusiasta das ciências humanas, de filosofia, porque filosofia para mim é a mãe da lógica, né? Então, acho que é o ponto de encontro entre as duas áreas, humanas e de exatas, é a filosofia. Então, eu primeiro queria começar com você, Thalita, para entender como é que você caiu nessa. Como é que você veio de uma área totalmente de humanas e como foi essa ideia de aplicar esse conhecimento antropológico dentro de uma empresa que trabalha com ciência de dados? Tá. Eu entrei na faculdade de Ciências Sociais quando eu tinha 17 anos. Eu tirei no par ou ímpar. Se eu ia para filosofia ou se ia prestar ciências sociais. Eram as minhas duas possibilidades na época. Sempre fui muito nerd, gostava de ler e tal, achava que ia ser por aí. E aí eu fiz a graduação, eu fui para a Unicamp estudar, e aí eu fiz a graduação. E logo mais ou menos no segundo ano eu já saquei que eu queria um pouco mais. Ciências sociais são 3, né? Sociologia, ciência política e antropologia. Eu já comecei a me identificar mais com antropologia, mas uma pegada muito teórica, assim. Eu estudava Lévi-Strauss e Sartre, uma coisa super pretensiosa, minha iniciação científica. E aí eu segui um tempo considerável na vida acadêmica, porque eu tinha um pouco a perspectiva, a pretensão de uma carreira tradicional como acadêmica, como pesquisadora. Então, eu fiz mestrado e fiz doutorado em antropologia social lá na Unicamp. E aí, mais ou menos... E aí, eu estudei mercado editorial. Eu estudei o fenômeno de literatura de autoajuda, a classificação desse mercado editorial. Quem lê, o que os autores falam, esse tipo de coisa, sobre a perspectiva de entender idade e gênero. Como esses livros constroem imagens de homens e mulheres, faixa etárias e tal. E aí, mais ou menos no meio do doutorado, eu saquei que eu não queria continuar na vida acadêmica. E eu sempre falo isso na empresa para as pessoas. Basicamente porque eu entendi que a vida acadêmica era muito solitária e muito individualista. E, por incrível que pareça, eu encontrei na vida corporativa muito mais companheirismo
e coleguismo e compartilhar coisas boas e coisas ruins do que na vida acadêmica, assim. Certamente foi a coisa que mais, do ponto de vista do dia a dia do trabalho, assim, a coisa que mais me atraiu, assim. E aí eu comecei, já sabia, não é por aqui, eu não quero passar minha vida de bolsa em bolsa até conseguir um concurso para me tornar pesquisadora ou professora. E nenhum preconceito, eu tenho amigos que continuam, amigos que são. Até tenho amigos. Tenho amigos que são, acho ótimo e tal, mas eu não me via mais trilhando isso. E aí eu comecei a fazer freelas mais longos e mais curtos de pesquisa para diferentes tipos de cliente ou instituição. Então, eu fiz fiz pesquisa de mercado para instituto de pesquisa, utilizando a metodologia, por exemplo, de etnografia, né? Então, etnografia de mercado. Então, passar 5 dias morando com uma família para entender os hábitos de consumo dela relacionado a uma marca, um setor específico dentro da casa e tal. Isso existe. Caramba, cara. É um tipo de metodologia de pesquisa. É pesquisa em raiz, né? Que utiliza o core da metodologia da antropologia, que é essa coisa da etnografia, que é de você sair de onde você é o local o habitual para um contexto diferente, né? Esse é meio que a raiz da antropologia, né? Deixa eu te pedir, então, fazer um parênteses, explicar para quem está ouvindo a gente que provavelmente não tem ideia do que é antropologia e tá lidando com o assunto agora. Você consegue resumir basicamente o que é antropologia e qual a diferença da filosofia? A antropologia ela nasceu por volta do século XVIII, XIX, muito inspirada e paralisada com a sociologia, que estava disposta num movimento muito racionalista de entender, colocar padrões para a gente pensar em comportamentos humanos. Então, era muito inspirado em tentar metrificar, a sociologia, né? Metrificar comportamentos, entender por que tal coisa acontece, tentar pensar em causalidades, esse tipo de coisa. A antropologia meio que se dedicou a fazer um pouco disso, mas não pensar a sociedade onde aquele cientista nasceu. Tentar aplicar isso para outros povos. Também tem um contexto de colonialismo muito forte aí nisso também. Que não tem que deixar de ser ignorado. E ela já nasce com uma certa rejeição a esse racionalismo, essa objetividade. Ela já nasce entendendo que o pesquisador sempre vai partir de pressupostos subjetivos, que mesmo que se você vai olhar o outro, você vai... Então, pensar num contexto colonial. Cara, vinha lá um inglês e que vinha para um... Isso aconteceu aqui no Brasil. Veio uns pesquisadores ingleses no começo do século XX para dar aula aqui na Faculdade de Sociologia aqui em São Paulo. E, aos finais de semana, ele ia fazer trabalho de campo com algumas populações indígenas aqui. Então, a antropologia, desde o começo, parte do pressuposto de que esse cara ele não vai ser objetivo, ele não vai entrar lá tirando os vieses dele. Ele não vai ser um cara neutro ali. O corpo dele é diferente, a língua dele, obviamente, é diferente, os hábitos dele são diferentes. Então, é muito esse olhar de, desde o começo, você parte do pressuposto que nada é tão objetivo assim. Você não vai conseguir quantificar. Então, tem toda uma discussão sobre ciência ou não é, uns debates desse tipo, né? O que caracteriza uma ciência e, de certa forma, a antropologia joga uma luz também para pensar que qualquer ciência também tem questões subjetivas aí, né? Nada é tão neutro assim. Enfim, em linhas gerais é mais ou menos isso. E aí, voltando, né? Eu fiz muitos freelas e tipos de pesquisa diferentes para diferentes tipos de cliente. Então, eu trabalhei para a publicação de um livro que era sobre indicadores de gestão municipal. O que eu fazia? Eu ia fazer entrevista em profundidade com o secretário de Finanças e Administração de prefeituras. Um tipo de coisa que eu fiz. Fiz essas etnografias de mercado, morando na casa de uma família, para entender os hábitos uma semana, entender o hábito de consumo dela com uma marca muito famosa de sabão em pó, por exemplo. A relação dela com isso. Tem 3 letras e começa com uma e termina com a mesma? Isso. Não vamos falar porque não está patrocinando a gente. Isso. Mas era para entender se aquele apelo que todo mundo acha que essa marca tem, de fato se dá ali na realidade da vida da pessoa. E, obviamente, você está ali 7 dias, ela não está lavando roupa 7 dias. Então, você consegue entender uma série de coisas dos hábitos daquela família. Mas aí tem outros hábitos fora
a questão de lavar roupa que influencia talvez nessa tomada de decisão? Sim, porque a ideia é entender como é essa família típica que eventualmente elege aquele ou outro, tudo o que pode influenciar na decisão de compra das pessoas, da cesta inteira e não só daquele item específico. E aí você fica ali um tempo X, né, dentro dessa família, com essa família, e você tem que partir de várias premissas, supondo que aquela família tem determinados preconceitos também para poder fazer sua análise. Como é isso? Você faz uma persona antes de visitar a família? Você... Não sei. Caraca, eu tô aqui brisando. Eu também tô imaginando porque eu tô tentando também fazendo Maria, como é que não, fazendo um paralelo com o dia a dia. Como que eu aplico isso com o meu usuário interno na corporação para poder entender hábitos dele e ver como que ele enxerga, por exemplo, a minha disciplina ou o produto que eu forneço para ele. Achei interessante isso, porque são métodos de pesquisa sensacionais. Há um tempo atrás, hoje em dia eu já não falo mais isso, porque acho que não dá pra meter mais essa, mas eu tinha uma coisa de que eu falava assim, eu tô aqui na vida como executiva, porque eu tô fazendo uma etnografia pra entender como vocês pensam, assim. Eu me meti essa. Hoje em dia eu acho que não dá mais pra meter, porque eu já tô há tanto tempo nessas, e eu já tô lidando... É uma pesquisa longa. Não fala mais. Porque etnografias podem durar muitos anos, assim... Classicamente, como surgiu no século XIX, eram isso, 10 anos. Imagina você ir para um povo diferente, porque você não sabe a língua, você não sabe nada. Então, você fica 3 anos só para entender a comunicação. Depois disso, você vai conseguir entender as relações familiares e tal. Mas a ideia é que, bom, você parte do pressuposto que você não vai ser o cara objetivão ali. Você não vai de avental branco e, eu não estou aqui. Eu tenho a minha cara, eu tenho a minha cor, eu tenho o meu cabelo, eu tenho o meu jeito de falar, enfim. Não tem como eu ignorar que eu sou uma pessoa específica. Então, não tem muito como incorporar uma persona. Mas, óbvio que você tem algumas técnicas e você está sempre munido de quais são as hipóteses possíveis, né? Então, enfim. Esse tipo de metodologia existe ainda, algumas empresas aplicam isso. É super caro fazer isso. Porque... Para você ter uma boa amostra, são muitas pessoas, e é né? quase sempre muito qualitativo. Então, você vai fazer em 10 famílias e, a partir daí, você vai abstrair o que saiu de mais relevante para aí, eventualmente, você conseguir quantificar isso. Então, então eu vou para uma amostra, mas aí você vai fazer essa quantificação dessa abstração já, né? Mas não tem muito como incorporar muito uma persona, mas eu acho que, tentando ser objetivo na tua pergunta, acho que o lance e do pressuposto básico da antropologia, que é sempre desconfiar. Assim, é sempre partir do pressuposto que você não sabe nada sobre o outro com quem você está conversando, está falando. Então, o máximo de pergunta que você puder fazer, o máximo de evitar a suposição, sabe? Porque a cabeça dele pode estar fazendo conexões que você, de fato, não teve acesso, porque a tua história é completamente outra, diferente, assim, sabe? Interessante. E aí, só para terminar a resposta, fiz uma variedade de freelas, mais longos, mais curtos. Teve uma época que eu fiquei um ano inteiro trabalhando nessa questão de gestão municipal, eu fiquei um ano inteiro num projeto. Outra vez eu fiquei um ano inteiro fazendo uma pesquisa muito longa, que é uma das coisas que mais me afetaram, assim, que a finalidade era para pensar na conexão entre serviço social e saúde para um órgão da prefeitura de São Paulo. Que era para pensar na atenção para a população de travestis e transexuais de rua da cidade de São Paulo. Foi muito rico, assim, porque a gente fazia trabalho de campo na rua e a gente também estava dentro de unidades básicas de saúde, que eram serviços que elas utilizavam. Cara, foi um negócio que me mudou completamente, assim, porque o meu corpo era muito, muito, muito diferente. Assim, a minha experiência de vida era muito diferente. Então, eu aprendi muito e foi uma coisa que me sensibilizou absurdamente para as questões, para as dores daquela população. Mas não era só problema que a gente estava vendo. A gente estava tentando pensar em política pública. Mas me fez entender muito mais a dinâmica da própria cidade, do centro da cidade, assim, a questão dos horários, assim, eu ouvi coisas que me tocaram muito, me mudaram muito. Foi em 2009 esse negócio, já faz muito tempo, mas mexeu muito comigo, foi uma experiência muito forte. Eu acho que a gente conseguiu produzir coisas muito interessantes, mesmo que no fim das contas era pensar na integração. Você não consegue construir uma política pública que seja só sobre saúde ou só sobre assistência social. As coisas têm que andar muito juntas. Enfim, fui fazendo muita coisa diferente e aí eu
eu mandei um currículo para o Opinion, que existia há um ano. Bom, quero trabalhar com pesquisa, quero trabalhar como analista de pesquisa e tal. Entrei no Opinion em 2014 como analista júnior de pesquisa. E foi o meu primeiro contato com pesquisa mobile. Tipo, ter um painel que já funcionava num ambiente de, enfim, celular, mobile, um aplicativo e tal. E estou no Opinion desde então. E aí amadureci muito nesse tempo. E foi... 2014? 14, dezembro de 2014. E entrei como analista júnior e hoje em dia estou com um cargo de CEO da empresa há 1 ano e meio, mais ou menos. Aí os meus interesses, digamos assim, também foram mudando, né? E as minhas responsabilidades e obrigações também. Então, fui estudar um pouco de produto também, depois, uma época, que eu achava que eu nunca mais queria estudar, porque eu, de fato, terminei o doutorado no meio desse processo, né? Tive que entregar um doutorado. Mas aí... E aí, estando no Opinion, é uma experiência diferente dessas outras todas que eu já tinha tido com metodologia de pesquisa, mas certamente eu consigo trazer o meu olhar, assim como de outros multidisciplinares, para o que a gente faz no dia a dia. Primeiro, parabéns pela trajetória. Tem muita Incrível. gente acadêmica que eu conheço que fez a migração não porque se enxergava fora do contexto, mas por causa do corte de verba e outras questões econômicas, vamos falar assim. E você fez uma mudança porque você entendeu onde você queria estar e, pô, que trajetória brilhante aí. Legal. Poxa, Incrível, 11 anos subindo cada degrau e agregando cada vez mais no seu currículo. Parabéns pela trajetória. Legal, obrigada. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. E você, Danilo, como é que você, um cara de tech, teve esse contato com a Opinion e aí falando mais aqui da veia nerd de tecnologia. Pensei que você ia falar metal, aí tudo bem. Depois a gente fala disso. Como que você se sentiu assim nesse ambiente de aplicação de tecnologia no mundo de humanas? Vamos lá. Não é nem de longe uma história tão envolvente quanto a da Thali, que ela acabou de compartilhar com a gente. Eu sou do mundo de tecnologia desde criança. Meu pai era desenvolvedor na década de 70 e 80. Então, tinha computador em casa, sei lá, desde os meus 7, 8 anos de idade. O destino já estava traçado. Já estava traçado. Muito, você não teve escolha. Eu saí um pouco, uma época, para outras áreas que eu tentei. Em específico, eu já era desenvolvedor, já sabia desenvolver. Fiz um software com 12 anos que a gente colocou que meu pai vendeu, ele foi me guiando, foi me ensinando. A gente colocou isso no ar na Biblioteca Municipal de Pradópolis na 12 época. anos, não tinha conselho tutelar nessa época, né? Não tinha, né? Não tinha. Você viu só? Se precisar, corta. Não, tô brincando. Mas, na sequência, eu não era muito ligado em desenvolvimento ainda. Eu gostava muito mais de outras áreas, como infraestrutura. Por muito tempo eu trabalhei com infraestrutura. Trabalhei com outras áreas, né? Cargos que nem existem mais. Gerente de CPD, sabe? Esse tipo de coisa que... CPD. Pois CPD toca na revela a idade, né? CPD onde trabalhavam os analistas de sistemas. Eu nem sei o que é isso. Exatamente. Um pouco mais além, aí eu
resolvi ir para a área de desenvolvimento mesmo. Aí eu fui para uma empresa para trabalhar como desenvolvedor. Conheci uma pessoa, se tornou um dos meus melhores amigos, que era o Igor. E o Igor foi um dos fundadores do Pinion. Então, o tempo todo ele ficava, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Eu acabei aceitando ir pro Pinion em 2009. E depois que ele saiu da empresa, eu assumi a posição de CTO. E assim, é bem chocante. Uma das empresas que eu trabalhei antes era uma empresa bem padrão de aplicativo, era e-commerce e tal. E era uma realidade, né? Quando a gente trata com pesquisa, com o volume de dados que a gente tem no Pinion, que você vê, eu nunca fui muito da área de humanas, então quando você vê os insights que surgem com os dados que são coletados, às vezes são coisas surpreendentes. Estava até comentando com a Thalita um pouco mais cedo sobre um caso específico, que são coisas que, tipo, eu pessoalmente nunca imaginaria. Cara, como é que saiu dessa query? Isso. Não é possível. É bem por aí. E tô nessa desde então. Que legal, cara, que legal. Sabe que eu percebo um pouco sobre a experiência que você deve ter, usando um pouco da minha empatia, porque cada empresa tem um pouco da sua cultura e da sua aura, seu clima, baseado nos seus líderes, né? Uhum. E por alguns minutos falando aqui com a Thalita, eu já consigo imaginar o ambiente que deve ser. Vocês falam opinion, né? Eu falei opinion, então eu vou trocar agora o que deve ser o ambiente do Pinion. A gente trabalhou, inclusive eu trabalhei com o Rudy numa empresa que era basicamente uma empresa de seguros, que tinha um foco totalmente olhando para isso. Eu estou numa área agora que é mais, apesar de ser correlata, uma área de saúde, mas que tem um foco muito mais assistencial. Então tem um ambiente diferente, com cuidado mais médico, etc., que deriva todas as outras ações com essa cultura, né? E eu imagino que vocês devem ter um clima muito mais, de fato, para olhar para a interpretação de estudo, não tão objetivo ali no desenvolvimento de software, como a gente vê em muitas empresas, que a TI é sprint, entrega, etc. E vocês devem ter um ambiente muito mais qualitativo que quantitativo, certo? Mas eu acho que o que deu para perceber é que existe uma sinergia entre o técnico e o não técnico. Eu acho que um aprendizado, pelo menos do discurso que vocês deram aqui para a gente, é que dá para aproveitar muito bem as experiências de cada um para que isso seja combinado e que haja uma proposta de valor realmente verdadeira. Porque aquilo que eu pesquiso, eu entendo de comportamento, isso pode virar realmente uma feature, já que você falou ali de produto, né? Que você vai desenvolver, né? Então, acho que essa sinergia é muito legal. E é uma sinergia que traz aquilo que a gente disse, que é o que funciona no desenvolvimento de software. Mas aí pega você aí no seu dia a dia. Você consegue fazer alguma coisa sem entender o contexto? Não tem como. Você tem que pensar em domínio, você tem que pensar de uma maneira que seja mais drivada a experiência do seu usuário, seja ele interno ou externo. No final das contas, mano, você precisa entender o comportamento para você desenvolver um bom produto. E a tecnologia não tem sentido sem um contexto, né? Desenvolver sem você ter contexto e não entender o objetivo do produto é bem complicado. Né? E tecnologia, o que é tecnologia? É meio, é tecton. A gente está falando da etimologia que você está focado mais na disciplina que te habilita a fazer algo. Entendeu? Então, se você não tiver um bom norte, você vai desenvolver um ótimo produto no seu viés tecnológico, mas que não vai ter nenhuma utilidade prática para o usuário. E aí você faz uma coisa maravilhosamente bem que não serve para nada. Pegando esse gancho, então, queria que vocês falassem um pouco mais do Pinion e citasse, por exemplo, um produto onde você tem essa dualidade, onde você tem essa convergência, né, da estrutura tecnológica e desse olhar mais empírico humano, digamos assim, antropológico. Empírico humano? Gostei. É só falar as palavras que eu não entendo porra nenhuma. O Statement que a gente tem aqui, que é o Pinion, né? É uma empresa de pesquisa com base tecnológica e a gente é especializado em entregar
dados de comportamento e dados competitivos para os nossos clientes, né? Nossos clientes B2B, empresas que nos contratam para entender alguma coisa ou para fazer algum tipo específico de coleta de dados. E vocês usam a base interna de vocês ou vocês pegam a base do cliente e tiram insights em cima da base do cliente? A gente tem um painel, inclusive o Opinion foi super inovador nesse sentido. Arrisco dizer que foi o primeiro painel mobile para pesquisa do país, que foi fundado em 2012, 2013, né? Eu entrei em 2014, tinha bem pouquinho tempo de operação. Eu acho que 12 era como beta e 13 já com alguns clientes. Então, a gente tem um painel mobile próprio. Então, a gente tem uma base de respondentes que a gente ativa constantemente para fazer coleta de dados, seja dados de pesquisa, seja para perguntar para você qual é o teu hábito de consumo de cerveja durante a semana ou aos finais de semana. E aí, assim como você... Seria se surpreender. E aí, assim, eu posso ter uma amostra que é feita de várias pessoas parecidas com você, ou eu posso ter uma amostra feita de várias pessoas diversas de você para ter um quadro geral do que está acontecendo. Falha minha. Não fui eu que bati aqui no vidro. Só que a gente, eventualmente, e cada vez mais, a gente tem feito alguns projetos, inclusive, de trabalhar com bases de cliente também, tá? Então, eventualmente, a gente pode fazer coletas de dados, não necessariamente com a nossa base. Se a gente tem um entendimento de que a nossa base não vai dar conta, ou não é exatamente o que a gente precisa, a gente tem meios de coletar dados através do mecanismo que a gente tem com outras bases. Mas, prioritariamente, a gente utiliza a nossa própria base, o nosso próprio painel. Tá. Legal. Até para uma pesquisa, sei lá, de satisfação, alguma coisa assim, para não pegar uma coisa tão drivada. Entendo que pela base de vocês, o questionário que vocês abrem, vocês conseguem capturar coisa que às vezes a empresa em si não consegue ter acesso na interação com o cliente, né? A riqueza de... Bom, isso deveria ser mandatório e pressuposto de fazer pesquisa, né? Que a riqueza é você sair do teu... Tá trazendo um pouco do meu olhar também. Sair dos teus pressupostos. E se a tua base já está um pouco enviesada com pressupostos, talvez seja interessante comparar. Mas não necessariamente só ficar preso ao que a tua própria base pode dizer. Porque você pode acabar descobrindo coisas quando você vai falar com o teu não consumidor, por exemplo. Então, só para fazer um zoom out aqui, para trazer o ouvinte para acompanhar a gente. Tá. Eu tenho uma empresa, eu procuro Opinion, falo, olha, eu quero entender quem é meu público-alvo, por exemplo. Quem compra o meu produto, né? E ele tem já uma base de clientes dele. Então, você pode aplicar pesquisas ou os produtos do Opinion sobre uma base sua e descobrir essa informação que ele precisa. Porque se você aplicar na base dele, o cara já é cliente. Então, você vai ter uma amostra muito enviesada do que já está ali, né? Uhum. Você pode não descobrir possíveis novos nichos que ele poderia atacar. É isso? O que a gente pode fazer, por exemplo, considerando esse exemplo que você deu, eu vou utilizar a sua base para entender quais são os principais recortes demográficos dela, por exemplo. E aí, a recomendação, digamos assim, era o que a gente faria vamos aplicar, se é que faz sentido para o teu produto, a gente aplicar numa amostra nacional, representativa, se é que faz sentido, e eu vou levar em consideração o teu cluster aqui demográfico para fazer a comparação. E, eventualmente, eu posso descobrir o quê? Uma rejeição num cluster que você nem tem ideia, porque não está na tua base, ou eu posso descobrir um potencial de mercado maior para um nicho demográfico que você não está olhando, porque ainda não está dentro do teu cluster de consumidores. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso. Então, Opinion, o que é? A gente é uma empresa de pesquisa e a gente tem o nosso painel proprietário para fazer coletas de dados. Eventualmente, a gente pode utilizar bases de clientes ou bases que não estão dentro do Opinion. Por exemplo, a gente roda projetos fora do país. A gente não tem... a gente ainda não está fora do país. O que eu faço? Eu utilizo a base do meu cliente para fazer coleta de dados com tecnologia com usuários que estão em outros países, por exemplo. A gente já faz isso para alguns clientes há um tempo já. Respondi a pergunta, o que é Opinion? Sim. Qual era a outra pergunta? O exemplo de um produto. Em cima disso, uma outra visão que também pode ter, que a gente tem uma base muito extensa de usuários.
muito, muito extensa mesmo. Então é até comum que a gente tenha usuários que falam, olha, eu quero identificar se essa pessoa é meu cliente já ou não. E aí eu posso ter até uma amostra comparativa. Eu posso ter umas respostas identificadas, não individualmente, porque mesmo porque é LGPD, a gente não pode identificar, mas a gente fala, ó, essa pessoa que respondeu isso aqui é seu cliente. Essa pessoa que respondeu isso aqui não é seu cliente. A gente tem uma tecnologia que a gente consegue fazer um match com o banco de dados do cliente de forma zero knowledge. Então, nenhum dos dois lados sabe exatamente, consegue identificar quem é quem, mas a gente consegue entregar essa amostra. Como a gente tem uma amostra muito grande, a gente também tem essa capacidade de ter uma intersecção e trabalhar tanto com o que está dentro quanto o que está fora da intersecção. Então, a Pinion monetizou pesquisa, cara. Muito interessante isso, sério. Porque no final das contas você acaba criando uma base onde cada indivíduo é único, beleza? Mas você consegue criar várias variáveis de comportamento que isso pode ser monetizado e vira realmente, como a Thali falou, né? Você também comentou, um diferencial estratégico para o cliente. Então, eu entendo que as possibilidades são diversas de você utilizar a Pinion, né? Pinion, desculpa. Você pode usar para, talvez, verificar se o seu melhor cliente realmente é seu cliente. Você pode entender se um produto realmente vai ser efetivo numa determinada região. Você pode... Enfim, eu tô... Cara, mas pode borbulhando aqui. Por que um determinado demográfico... por que você não vai bem com um determinado demográfico? Talvez naquela região tenha um nicho muito específico que um concorrente seu é bom só ali. Enfim, isso. Interessante isso. Pô. Como que é isso? Detalhe um pouco mais pra gente, Danilo. Porque você... Desculpa que a minha cabeça ela é muito exata. Eu tô pensando já que... Pô, tu tem que saber uma chave pra combater nos dois. Saber o cara é cliente dele. O MDM dele é um dos melhores. Porra, aqui MDM tá absurdo. Ou você fala, tipo, não, ó, esse cara tem 98% de chance de ser cliente por padrão de comportamento dele. Ou não, você fala, não, esse cara é um match. É um match 100%. Como é que funciona, tá? Eu vou tentar explicar de uma maneira um pouco mais simplificada, até para o benefício dos ouvintes que não entendem como é que funciona, por exemplo, um hash. Imagina que eu quero conferir se eu sei o seu telefone. Eu tenho anotado só que eu não sei se é certo. Só que eu estou falando com você em um canal público, então eu não quero que uma pessoa que ouça saiba o seu telefone. Eu vou falar, olha, sei lá, a soma de todos os dígitos dá tanto e a multiplicação dá tanto. Você vai olhar isso e falar, tá batendo, então é esse cara. Ou não tá batendo, não dá esse cara. Isso é como se fosse um algoritmo não reversível, porque se tivesse dois números não serve para nada. E a gente faz exatamente dessa forma. A gente chega para um cliente, o cliente fala, vamos tentar pegar a intersecção. Por qual dado que a gente vai? A gente vai descobrir... o que eu trabalho aqui é com o telefone das pessoas, beleza. Você vai usar esse algoritmo, você vai gerar um hash não reversível, eu vou fazer a mesma coisa do meu lado, a gente cruza, eu identifico do meu lado quais são os clientes que estão no match, ou seja, é por isso que a gente chama de hash match. Eu identifico quais são os clientes que estão na minha base, que também são seus clientes, e do seu lado... normalmente a gente não devolve isso para o cliente, a gente só identifica na hora da resposta quando ele quer rodar. Por exemplo, eu quero rodar essa pesquisa aqui apenas em pessoas que são meus clientes. Beleza, você tem a garantia que aquela pessoa, pelo menos que o telefone do cadastro daquela pessoa é o mesmo telefone do cadastro. Então a chance é praticamente 100%. Mas o desafio de manter isso atualizado... Cara, é realmente o melhor MDM do mundo. Caraca. Sabe que tem uma grande oportunidade no mundo de saúde, que existe uma coisa em saúde que é a interoperabilidade de dados. Eu escuto ele falando isso já há uns 10 anos. Eu adoro esse assunto, porque eu acho que é o que vai resolver o problema da saúde suplementar um dia. Então, na área de saúde a gente tem muito problema de desperdício, né? Porque vocês já devem ter ouvido falar sobre inflação médica, etc. Se você tem uma determinada seguradora hoje, você vai num hospital porque você está aqui em São Paulo, está com uma dor de cabeça, o cara vai te fazer um exame de sangue, vai fazer... Beleza. E vai cobrar da seguradora. Você vai voltar para Ribeirão Preto, se daqui a 2 dias tiver mais dor de cabeça, vai no exame, vai no hospital, vai fazer tudo de novo, vai cobrar de novo da seguradora, da operadora. Existem alguns protocolos de comunicação que são padrão para você ter uma API REST, para você ter o mesmo esquema de banco de dados, para parametrizar dados de saúde, justamente para que uma entidade troque dados de saúde de forma transparente com outra entidade de saúde.
Esse protocolo ele se chama HL7 e a interpretação em REST chama FHIR. Isso é um protocolo internacional, existe um consórcio que mantém, etc. Sabe qual é o maior desafio na implementação dessa troca de dados? Uma coisa chamada MPI, que é Master Patient Index. A minha chave primária do meu paciente, na minha operadora, pode ser o número da carteirinha. No laboratório é o CPF. No outro laboratório é o RG. É o RG ou uma chave composta. Quando eu troco esse dado, como que eu sei? É a mesma pessoa, só que as chaves são diferentes. E aí você tem que ter um servidor à parte, que é o servidor de deduplicação, que faria algo como o algoritmo que você descreveu, Danilo. O cara vai pegar todos os campos de identificação que são padrão, vai calcular um hash. É que no caso do MPI, ele não é descritivo. Ele não fala, é esse cara. Ele fala, é esse cara com tantos por cento de chance. Porque ele pode ter nome, endereço, RG, CPF e o celular diferente. Então ele me fala, ó, esse cara, ele tem tantos por cento de compatibilidade. Pode ser esse cara aqui. E aí você tem que pôr um threshold. Beleza, eu vou aceitar 97, 93 e trazer esse dado como se fosse dele. Então, cara, tem uma oportunidade aqui com o que vocês fazem para a área de saúde, para exatamente essa troca de dados, porque com a LGPD e com a maioria da regulamentação fora do Brasil, como a RIPA nos Estados Unidos, etc., você traz o usuário como dono do dado. Então, em tese, eu poderia ter isso centrado no usuário. Você poderia ter uma aplicação onde você foi num laboratório, foi no hospital, foi atendido, fez alguns exames, no outro você vai e fala, tá aqui meus dados, tá aqui meu prontuário. E você conseguiria ter essa redução de desperdício e ter um atendimento mais eficiente. Falei tudo isso só para falar do MPI, que é exatamente... Ele é apaixonado por esse tema. Eu sou entusiasta máximo disso, porque eu acho que isso vai resolver o problema de fato, democratizar, né, a saúde para todo mundo que precisa. Né? É que você muda, né, o regime de uma coisa mais estadunidense, que é centrada no hospital, e passa a ter um sistema de saúde mais inglês, que é centrado no paciente. Centrado no paciente. E aí você tem que ter condições de consumo desse dado em várias entidades. Né? E aí você não pode depender de uma chave primária. Sim. Né? Que deve ser um baita desafio para vocês. De forma a não cumprir as leis específicas dos países. Exatamente. Mas eu achei sensacional esse... Cara, a gente vê empresas que hoje brigam para conseguir entender qual é o golden record deles, do cliente, porque ele pode ter isso em várias bases de dados e o cara é o cliente dele de uma forma só, ele não consegue ter uma visão 360 do cliente. Você tem uma solução que consegue saber se o cara é cliente dele ou não de uma forma mega transparente. Né? Sim. E consegue enriquecer esse perfilamento desse usuário. Né? Para mim, isso é o sensacional. Você consegue enriquecer com esse usuário, por exemplo. Eu poderia partir para uma coleta declarada de dados dele, pensando num exemplo aqui, de bate-pronto do que você falou. Tá, depois do atendimento dele, se a gente fizer um NPS para entender qual que é a satisfação dele com o serviço que ele acabou de receber e conseguir ir acumulando isso ao longo do tempo. Então, você consegue fazer isso de maneira... O declarado dele, e eu sempre vou manter o hash daquele usuário. Ou a gente pode partir para uma coisa dele coletar dados, assim, sabe? Através... Ele pode, por exemplo, alimentar isso não com um dado declarado dele de percepção, mas, por exemplo, um dado que saiu de um exame que ele fez em algum outro lugar. Então, foto, além da pesquisa, além da pergunta direta ao usuário, vocês então também coletam outras fontes para poder fazer esse cruzamento. A gente pode ter outros data points. Caraca, mano. Você que está aí escutando esse episódio bacana e quer levar toda essa tecnologia, essas novidades para sua empresa e não sabe como, chama o time da VMverse. A gente pode ajudar vocês com desenvolvimento de software, com arquitetura de soluções, a entender os problemas que vocês estão vivendo e sair do outro lado com uma solução bem bacana. E se você está escutando o podcast para aprender coisas novas, faz o seguinte,
manda um e-mail para a gente no peoplecare@vmbears.io e você pode fazer parte também do nosso grupo de talentos. Valeu! Agora o time do Relações Públicas vai gostar mais de mim. E vocês pegam informações públicas também para poder enriquecer a base de conhecimento de vocês? Não, geralmente, quando a gente fala de base de dados, a gente está falando muito de... tem mais a ver com o mercado privado, e aí a gente está falando, por exemplo, do lado oposto, que é onde esses dados são coletados. Então, por exemplo, bases de dados de pontos de venda. Que é também... Eu não vou querer dar a mesma importância humanitária para essa confusão de essa não comunicação entre bases de dados, mas é um problemaço. Porque o mesmo mercadinho pode estar classificado de maneiras muito diferentes por diferentes empresas. Se ela é a indústria, se ela é a distribuidora, se ela é o aplicativo de delivery, cada um utiliza uma coisa, uma chave ali, para localizar exatamente o mesmo mercadinho. E, eventualmente, a gente faz pesquisa. A gente tem clientes e tem a capacidade de fazer esse tipo de pesquisa que tem essa cerveja aqui, 600 ml, na geladeira ou fora da geladeira, neste mercadinho específico. Porque a indústria pagou e espera que ela esteja aparecendo de determinada maneira na geladeira específica. E aí a gente manda o dado que a gente faz o nosso usuário se desloca até lá para tirar uma foto e entender exatamente como está aparecendo a geladeira, aquela cerveja naquela geladeira específica. E aí a gente entende que muitas vezes o que está combinado e pago, que é a geladeira da marca tal, com o display específico da cerveja aqui, o refrigerante aqui, a disposição toda organizadinha, a gente descobre que na hora ali está uma bagunça. Tem um pacote de leite ali, um pão, um requeijão ali que não era para Você encontra a cerveja amarela na geladeira verde. Exatamente. Mas eu fui no mercadinho uma vez que, por exemplo, o pão tava de frente com a janela, no sol. Cara, bom que tá sempre quentinho. Não, isso não tem... Era o pão de forma, mano, tava suando. Exatamente. Pô, mas eu acho que isso é bom, porque você consegue, como a empresa que provê o produto, você consegue saber se isso está sendo essa questão bem armazenado ou não. Enfim, eu entrei nesse exemplo porque a gente está falando também de troca de informação de dados e de muitas formas que você tem de localizar exatamente aquela chave ali. No caso, eu estou falando de um CNPJ, né? Mas eu vi muito potencial porque, assim, às vezes eu sou a empresa A e eu classifico esse mercadinho de uma maneira X. Mas essas outras classificações que esse mercadinho tem podem ser úteis para que eu identifique um novo perfil de comportamento dentro da minha base. Porque aquele mercadinho que eu vejo de um jeito A, mas que as outras empresas veem de um jeito Y, pode ser um nicho que eu não estou olhando para dentro da minha solução. Sim. Eu acho isso muito interessante. interessante. Da mesma forma como a gente comentou antes, a gente pode ir enriquecendo as informações que a gente tem sobre aquele estabelecimento específico único, né? Então, se eu já tive projetos específicos em que eu tive um usuário meu indo lá para entender se a cerveja amarela estava na geladeira qual, e depois eu tive um outro projeto para levar lá para entender qual era o preço da barra de chocolate e tal, tudo isso vai enriquecendo a informação sobre aquele mesmo ponto de venda. Você vai centrando naquele ponto de venda e criando uma informação com ela no centro. Eventualmente vai perfilando ele, né? Eventualmente a gente pode pedir para o nosso usuário interagir também com um funcionário ali. Então eu posso ter informações que são visíveis, do tipo, qual é o nome fantasia? Isso é uma confusão. Gente, é tão variada a relação entre CNPJ e o nome fantasia. Sem dúvida. Enfim, e o que se usa no fim das contas, né? Então, qual que é o nome fantasia? Tem informação de site, de telefone, de Instagram, esse tipo de coisa. Todas essas informações, o usuário pode chegar lá e bater uma foto e a gente alimentar um banco de dados sobre aquele estabelecimento específico. E ele pode também interagir com o funcionário ali para perguntar alguma coisa. Por exemplo, tem projetos que a gente faz para meios de pagamento, que é perguntar sobre qual que é a frequência ali, qual que é o comportamento de uso, distribuição de uso nas maquininhas, que é um dado que hoje em dia está todo mundo super quente com isso, né? Porque tem várias maquininhas, várias bandeiras de maquininha e bandeiras de maquininha que estão dando desconto e tal, e ninguém sabe exatamente e tal. Enfim, o nosso usuário pode fazer uma mini entrevista com o funcionário que está ali sobre esse momento específico da jornada de compra. Uma pergunta. Quando você fala o nosso usuário,
porque eu entendo que o seu cliente é a marca, Isso. é B2B. E aí existe o usuário do Pinion. Esse cara, ele é uma massa de usuário que você estimula e como você faz ele fazer essa entrevista lá? Ele é um cara que, sei lá, fala, você dá um voucher para ele faz... Porque eu sou usuário também, não sei se é concorrente de vocês, se for me avisa, porque aí eu corto, mas bom, provavelmente não vai concorrer, porque é o Google. E o Google tem o Google Rewards. Eles descontinuaram não? O meu tá funcionando ainda. Ah, tá. Ontem mesmo eu a respondi. gente, de certa forma, é um pouco concorrente, mas... É que o Google Tomando as Rewards, devidas proporções. eu não sei exatamente como funciona, mas ele faz perguntas de acordo com o GPS, por onde eu estive, se eu fui em algum lugar, se eu paguei com cartão, se eu paguei com dinheiro, se eu entrei e fiz compra. Aí às vezes ele me mostra um vídeo do YouTube, se eu gostei da recomendação, não, ele vai me perfilando. Muita gente, como o Rude provavelmente me criticaria, falou, pô, mas tu tá dando essas informações assim por... Eu não, eu faço isso também. Porque aí você ganha um desconto lá pra loja do Google Play. Cara, Você ganha créditos na Store, né? tipo, 20 centavos por pergunta. Na 10 minha época de centavos. Pokémon GO, usava muito. Pois é. Eu ainda jogo. Eu... Nossa, cara. Boa, Rude. É, muito legal. Eu gosto, velho. Aí quando me perguntam, pô, mas tu tá vendendo essas informações por 20? Você vai falar, cara, que informação que o Google já não tem sobre mim? Ele só tá confirmando. Então, pelo menos me deixa pagar minha Netflix com esses créditos, né? E como que funciona, então, o usuário... Eu posso ser um usuário do Pinion? Como que funciona isso? Quer contar, não? Basicamente, baixar o aplicativo, fazer o cadastro. É isso que é o necessário. E a recompensa é dinheiro. Então você remunera o cara que vai lá responder as pesquisas. Ao invés da gente pagar para uma pessoa ficar no cu do Google agora me dando crédito, eu vou instalar o Pinion. Ao invés da gente pagar para uma pessoa para ficar num semáforo parando pessoas com uma prancheta e anotando coisas, a gente paga para a própria pessoa que está respondendo em dinheiro, em um wallet, que pode ser sacado direto via Pix. Porra, que legal. E essa coisa que você falou que acho que é interessante de pagar pelo dado, o Pinion sempre foi assim, desde de quando ele surgiu. Eu particularmente acho uma coisa muito honesta, assim, e desde o começo, assim, todas as interações que a gente tem com os nossos usuários, a gente chama de missões. Então, assim, o usuário sabe e é sempre um convite. É um convite, quer fazer essa missão? E essa missão pode ser contar pra gente sobre o hábito de beber cerveja durante a semana, bebida alcoólica, ou pode ser ir até um estabelecimento e tirar algumas fotos pra gente. Então, a gente sempre explica e a gente está dizendo ali qual que é a recompensa se ele fizer as tarefas de maneira adequada. Eu, particularmente, acho muito legal porque é um contrato, sabe? Você aceita fazer? Se não, sim. Enfim, tem muita informação nossa que já está indo por aí que a gente não sabe que a gente vendeu de graça em algum momento. Exato, exatamente. Porque a maioria das pessoas não sabe que já faz isso, né? E que pode fazer de uma forma mais fair. Cara, você está indo lá com essa missão para fazer isso, porque eu preciso do dado. Você quer ver quando você vai receber por isso? Está aqui, ó. Está escrito aqui no aplicativo. Exato. E gera um compromisso de um dado mais confiável, talvez, né? Sim. Porque o cara está indo lá e sabe que está sendo remunerado, de certa forma, para isso. Isso mexe com uma questão humana, não sei. Eu sou competitivo. Se eu for ver essas missões, vou querer cumprir uma atrás da outra. Lógico que tem o benefício financeiro, mas eu acho que é legal esse prazer também de você cumprir uma missão, de você estar ajudando algo, assim. Eu acho que é uma coisa que engaja. E, assim, basicamente pesquisa para mercado, sempre tem a questão da remuneração, e é um tema relativamente polêmico, digamos assim, entre os puristas, que... Tem os puristas, só eu falando, xoxando as pessoas, mas enfim. O que quer dizer isso? Mas assim, o quanto o pagamento ali influencia as respostas das pessoas. Um outro jeito de olhar é o quanto é o tempo daquela pessoa. Então, quando eu contei do meu exemplo de passar uma semana morando com uma família para entender... Ela estava recebendo um salário mínimo na época, para me receber lá. É óbvio que aquilo influenciava aquela família a estar apta a receber. A me receber lá para poder estar pesquisando. Mas era um contrato meio fair ali de tipo... Quando a gente faz grupo focal, por exemplo, quando se faz grupo focal em pesquisa tradicional, que é aquela coisa de sala de espelho, quem está ali participando está recebendo algum incentivo financeiro e, eventualmente, até mais um voucher, alguma outra coisa ali. Porque são 2 horas da vida da pessoa ali
para estar num ambiente que está fora de casa, meio desconfortável e tal. Então, essa troca pelo tempo é algo meio basilar da pesquisa, principalmente para pesquisa de mercado. Se a gente está falando de alguma coisa de ponto de fluxo, que o exemplo que o Dan deu, que essa coisa de ficar na esquina, é metodologia de ponto de fluxo que chama. Vai lá com uma prancheta, não tem, geralmente, essa troca monetária ali. E Aí é por isso que a pessoa um fica ali saco tanto também. tempo para completar uma coleta, porque é muito difícil parar uma pessoa ali. Não, mas, por exemplo, você tá num dia a dia corrido, alguém vai com a pranchetinha fazer uma pergunta para você, você para? Eu não consigo parar, eu tô querendo chegar em casa para ver meu filho. Cara, eu sou muito honesto. Eu falo, ó, quantas perguntas são? Se for 2 minutos eu consigo, vou te atender, vou te ajudar. Agora, o problema é quando o cara fala, não, é rapidinho. E dá Eu já 15 fiz minutos isso. o cara tá na terceira página. Ah. Exatamente, isso Pô, já aconteceu então, mas- comigo algumas vezes. Aí o que a gente, só para terminar o raciocínio, o que a gente pode fazer é, através da tecnologia, das metodologias, a gente tenta tirar o máximo possível esse viés, esse filtro. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou perguntar, eu não vou aplicar exatamente a mesma pesquisa para a mesma pessoa, mesmo que eu tenha um projeto recorrente. Eu vou fazer o máximo possível para aerar, o que a gente chama a amostra. Então, eu vou trazer outras pessoas com o mesmo perfil demográfico ali para responder, para dar um tempo daquela pessoa, para ela também não entrar nessa loucura da competição, tá? Porque muitas vezes a gente não... Vai preencher só por preencher, A entendi. gente não quer isso. Ainda que, eventualmente, se eu for falar de coleta de dados, gente, se é para tirar foto do mercadinho, pode ser a mesma pessoa, e talvez ela faz 10 num dia e, pô, massa. Mas, às vezes, não. Se eu estou falando de pesquisa, eu preciso dessa curadoria e a gente tem mecanismos metodológicos de tecnologia para fazer isso. Desculpa, Dan, te interrompi. Tranquilo. Eu só ia adicionar que, como você disse, os puristas às vezes falam que, de repente, você pagar a pessoa pela pesquisa, você está enviesando, mas eu também acho que é enviesar você parar uma pessoa, começar a fazer perguntas, a pessoa, de repente, está de saco cheio e vai responder qualquer coisa. Não sei se podia falar, mas... Já fiz isso. Tá bom? Pois então, mas não, é isso tô mesmo, falando eu também. que exatamente, Pois é. eu falo que isso é real porque, enfim, Já tem seu viés também. E tem uma questão de viés também que talvez o perfil das pessoas que parem seja semelhante. Sim. Né? Você E ela para- está predisposta a conversar, né? Trocar uma ideia. ela está predisposta, talvez é um cara que tem mais tempo, etc. É um Uma nicho. pessoa mais extrovertida, que talvez gosta até de falar com mesmo um estranho, a né? pessoa que para responder vai ter um comportamento similar, porque não é todo mundo que para poder Exato. conversar também. Exatamente. e aí- Querendo ou não, você está perfilando pelo comportamento, de certa Sim. forma. Né? E aí uma coisa que o Pinion, pelo fato de ser um aplicativo de celular, ele tá no dia a dia das pessoas. Isso quer dizer que a gente consegue fazer pesquisa para tirar dados em momentos íntimos da pessoa. Assim. A gente teve uma época que a gente fez eu lembro de há muito tempo atrás já. Pode parecer meio uma senhora falando isso, mas era sobre brinquedos eróticos. Que é um tema que, para você levar as pessoas para uma sala de espelho, fazer pesquisa, não vai. Dependendo ali, não vai O que é andar uma muito sala de bem. espelho? Só para eu aquelas- poder imaginar. É uma sala parecida com essa, que um Talvez pouco a maior. cena ficou meio esquisita. Sala de espelho, brinquedo erótico. Brinquedo erótico. É onde se realizam as pesquisas que chama de grupo focal, que é quando você leva umas 10, 12 pessoas, ou pode ser um pouco menos, mas para em 10, 12, diverso o suficiente, com um moderador para tocar uma conversa roteirizada. Por que chama sala de espelho? Porque geralmente tem aquele vidro que do outro lado você não consegue saber quem tá. Ah, tipo reconhecimento de suspeito em filme do Exato. FBI. Aí do outro lado quem tá lá é o gerente de marketing da marca, o pessoal do Instituto de Pesquisa, com um ponto com a moderadora, guiando as perguntas. Cara, isso existe? Que Existe. loucura, cara. Mas é porque precisa ter uma célula externa, eu acho que vendo o comportamento de uma maneira... E aí a Fora, ideia é que é. você constrói um relatório sobre aquela interação daquelas pessoas diferentes sobre aquele tema. Aham. Mas eu vou falar pra você, se eu soubesse que tivesse alguém assistindo por fora, eu já ia me achar meio estranho e talvez Sim, eu já pudesse é. mudar um pouco o meu comportamento. Então. Só de ter pessoas também junto comigo já pode influenciar meu comportamento também. Então acho que a elaboração da pesquisa em si deve ser um desafio enorme. Sim, e aí é um desafio, é certamente dos maiores que tem quando vai fazer qualquer tipo de pesquisa. É o particularmente que eu gosto mais, que é onde eu acho que eu Onde tenho você usa tempo. mais a antropologia. Exato. Mas assim, você falou do viés que você teria numa sala dessas. Então, você tem também um tipo de pessoa, alguns tipos de pessoa que se sentiriam confortáveis o suficiente para participar de uma dinâmica dessa. Você pode ter uma pessoa que você recrutou essa pessoa, ela está recebendo incentivo, mas chegou lá, ela fica travada.
no Eu fim das seria esse contas, cara. no fim das contas, você gastou, né? A empresa gastou, mas não vai tirar muito dado. É sempre quali, né? É sempre em escala muito menor. Mas você não vai ter muito aproveito com aquelas respostas. E como a gente está falando do Opinion no app, a gente consegue pegar as pessoas num contexto onde ela provavelmente está na casa dela, num momento do dia em que ela está disposta a fazer isso. Então, a gente... Não que não tenha viés, sempre vai ter. Volta pro exemplo dos brinquedos, que eu fiquei curioso. Porque a gente fez, por exemplo, pesquisa com vídeo. O Opinion tem a possibilidade de a gente coletar vídeo. Então, a pessoa pode responder gravando um vídeo. Seja um vídeo selfie, seja um vídeo mostrando alguma coisa da casa dela. E nesse momento, a gente fez isso de brinquedos eróticos e as pessoas contaram, abriram a gaveta lá e mostraram o que tinha. Eu sei que eu pareço uma senhorinha falando isso, um tal grande tabu. Mas não é uma coisa que, se você tivesse, talvez, outras metodologias de pesquisa, você não ia conseguir captar. Ô, Dona Maria, posso entrar na sua casa e ver o que tá na sua gaveta? Não ia rolar. Não ia rolar. Eu tô achando já incrível a pessoa realmente abrir a intimidade dela, que é difícil, ainda mais dependendo da faixa etária, do público, é mais difícil a pessoa se abrir para um tipo de pergunta dessa. Não é tudo que a gente, não é tudo, não todos os nossos clientes. Foi Falando um exemplo caso extremo, né? de como... Não, mas se você tem casos positivos no extremo e você levar isso para um caso mais do dia a dia, é muito melhor, né? E uma coisa que eu tô lembrando agora de um estudo que eu li uma vez, acho que não chega a ser um estudo, foi uma reportagem de como o brasileiro ele muda as suas respostas de acordo com o que ele acha que as pessoas esperam que é a resposta que ele deveria dar. Mas isso não é só no Brasil, não. Mas, acho que é geral. Principalmente no Ocidente. Eu acho que ainda é muito mais forte esse tipo de comportamento. Porque eu vi até nessa reportagem que as pessoas perguntavam se a pessoa era racista ou era homofóbica, etc. E, cara, se você vai na pesquisa espontânea para isso, tipo, o percentual de racistas e homofóbicos no Brasil é extremamente baixo. É engraçado, né? O percentual é baixo, mas se você pergunta, você tem um amigo que é racista, homofóbico? Isso. O número é alto. Não existe um equilíbrio. Exato. Não, e até pela própria pesquisa, se você pergunta se a pessoa se declara como uma pessoa racista ou homofóbica, ela fala que não. Mas aí, se você vai fazendo perguntas laterais, que você consegue detectar pelo comportamento se ela é ou não, ela, tipo, beleza, Rudy, você é homofóbico? Não. Você é a favor do casamento de duas pessoas do mesmo sexo? Também não. Peraí, tem alguma coisa errada com essa resposta, né? E como é que vocês lidam com isso? E quando eu falo como você lida com isso, como você aborda para não ter esse viés? Vocês têm um estudo do que perguntar, como perguntar, para fugir dessas questões que o cara vai me responder o que ele acha que eu quero que ele responda e você faz arquiteta essa pesquisa de uma forma que você consiga extrair a verdade de uma outra forma? A verdade não existe, né? Mas vamos lá. Mas sim, sem querer a resposta do antropólogo, como tá vendo, Rudy? Quando alguém pergunta alguma coisa de arquitetura para você, você responde depende? Exatamente. A verdade não existe nem em arquitetura. Tem diferentes tipos de metodologia e complementariedade de metodologia para você chegar nos temas, né? Essa semana mesmo a gente estava discutindo o resultado de um questionário e teve uma discussão dizendo assim, deu muito não sei, porque as opções de resposta eram assim, não sei. E aí o interlocutor, o cliente, estava pensando assim, tem como a gente diminuir a possibilidade de vir não sei? Bom, tem. Mas se o cara não sabe... Exato. Então, assim, tem um viés quando você está olhando para isso e tem um jeito como você constrói o enunciado também da pergunta que pode te levar a falar assim ou não. Então, tem técnicas de como você aborda um tema. Então, por exemplo, você costuma tomar... Eu estou na cerveja que eu estou olhando aqui para ela. Você toma cerveja todos os dias? Aí as pessoas... A tendência, eu acho que as pessoas falarem não, porque elas acham que isso é o que se espera.
Agora, se você perguntar quais dias da semana você toma cerveja, você coloca segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Ela sábado, marca domingo, talvez ela marque o que tem mais a ver com o perfil de consumo dela e você ter um dado mais acurado sobre isso. Então, técnica de construção de questionário existe, a gente tem um olhar de complementaridade metodológica, então tem eu que sou da antropologia, mas tem cientista social, tem cientista político, tem neurocientista lá na empresa, tem gente de diferentes matrizes metodológicas para pensar nisso, e tem possibilidade de você fazer complementaridade de tipos de coleta mesmo. Você pode fazer... Se você não tem muita ideia, se você está muito no início de uma investigação, a gente pode, por exemplo, fazer uma etapa que a gente chama de mais quanti-quali, que é, eu vou coletar uma resposta em áudio. Então, eu vou pedir para a pessoa, fala sobre esse tema. Em vez de eu perguntar direto sim ou não, eu vou falar, fala sobre esse tema. E vou dar 1 minuto para ela gravar um áudio e contar para a gente sobre aquele tema. A gente vai pegar aquele dado, vai transcrever, fazer análise com IA e com gente também olhando o que saiu. A partir daí, eu consigo tirar algumas hipóteses que aí eu consigo ir para uma parte mais de quantificar. Assim. Então, são jeitos diferentes de tentar. Assim, a Thali está falando e eu acho que eu tenho um caminhão de perguntas para o Dan. Porque, olha só, a gente falou que a gente tem as pesquisas que precisam ser materializadas de alguma maneira tecnologicamente. Eu tenho vou chamar de um baita MDM, ok? Que eu vou centralizando as coisas. Aí, provavelmente isso em NoSQL, porque você possa chamar com um esquema que é extremamente volátil, né? Para as pesquisas que são preenchidas. A gente tem que ter um banco de baixa latência para poder retornar as pesquisas. A gente falou aqui sobre hash, não sei se é MD5, hexadecimal, não sei o que vocês usam para proteger os dados, para servir ali como base comparativa. Cara, tem uma porção de questões tecnológicas. Tem como abrir aqui um pouquinho o motor, falar um pouquinho de como que é aí a cozinha do Plínio? Vou colocar um tempero ainda mais aqui. Como que vocês lidam em cima desse stack, que se você puder descrever pra gente, como que é o processo de lidar com esse dado tão desnormalizado que a gente recebe, que vocês recebem, né? Porque a gente está falando de dado extremamente qualitativo. Imagina, Rudy. Ainda mais sensacional. Por isso que eu tô minha cabeça borbulhando aqui. Porque você tem um banco basicamente de string, foto e vídeo, velho. Como é que você extrai ciência de dados disso? Vamos lá. Antes de chegar na parte de ciência de dados, eu vou falar da coleta, tá? Realmente a gente usa NoSQL, a gente usa o coração de tudo que a gente faz é em cima do Mongo, né? Que foi, eu acho que o primeiro banco de dados NoSQL. E a gente decidiu usar o Mongo na sua total capacidade e tentar usar de uma forma muito longe de ser tabular. Então a gente pensou, ok, vamos ter missões? A missão é um documento. Entendeu? Foi mais pelo document driven completamente document driven. Então, assim, a gente tem algumas regras não ditas, digamos assim. Por exemplo, na nossa API, que é o que serve o aplicativo mesmo, fora a autenticação e permissionamento, essas partes todas, no máximo 2 ou 3 hits no banco de dados para retornar qualquer resultado de qualquer endpoint da API. Então, tudo que o app vai fazer, ele tem que ser muito rápido. Os documentos têm que ser já desenhado desde o nosso painel administrativo, passando por nossos trabalhadores assíncronos, nossos workers. Tudo tem que ser desenhado para performance. A gente tem hoje uma estrutura de banco de dados que depois eu comento com vocês o tamanho da nossa estrutura do banco de dados, mas é extremamente enxuto. A gente responde dezenas, às vezes, de milhares de requisições com latência baixíssima, entre 40 e 50 milissegundos. Então, além do segredo tecnológico, eu estou entendendo que também tem uma questão de modelagem muito forte. Modelagem. Você a modelagem pensa é muito tudo.
Cara, obrigado. É isso. É maravilhoso. Não, É bom ouvir isso. Corte aqui, ó. Modelagem é tudo. Modelagem Obrigado. é tudo. Nossa. Se você trata um banco NoSQL como se fosse um banco SQL, você está usando o pior dos dois mundos. Isso, exatamente. Então, assim, se Repete você... isso de novo. Porque eu acho que mais Mas é pessoas verdade. precisam ouvir isso. Mas é verdade. Se você faz muito conceito de chave estrangeira, enfim, se você trata o dado como se ele fosse tabular em um banco NoSQL, você está Você está encaixando quadrado no redondo. Isso. Você está usando uma caneta para prender o cabelo. É isso aí. E você é careca. É isso, tipo, não foi um. Tô dando Foi um pra exemplo mim só. essa. Desculpa, não foi, mas foi. Vai. Mas você está usando um produto para uma coisa que ele não foi feito para isso. Sim, não, mas é que assim, a caneta para prender cabelo ainda funciona bem. Esse caso não. É pior ainda, Rudy. E aí, depois disso, a gente tem uma segunda coisa que é o seguinte: o nosso questionário ele é extremamente dinâmico. Então, as perguntas que a gente faz, a gente consegue inserir dentro desse questionário regras extremamente avançadas. Dentro do questionário, a gente tem uma coisa que a gente chama de DSL, a gente tem uma linguagem de programação mesmo, Turing Complete, dentro do questionário que a gente desenvolveu, que pode ser usado para adicionar qualquer tipo de lógica dentro do questionário. Desde salto para cá, eu pegar uma variável e inserir ela no meio de outra parte, tudo isso feito de forma dinâmica. Caraca, o questionário é modularizado, cara. É modularizado. Pô, que da hora, mano. Então, de repente, às vezes o meu tipo de resposta pode ativar um gatilho para um outro questionário. Que sensacional. Isso. E o que eu acho que é mais sensacional é que isso foi projetado para ser assim. Você pensou na antropologia, vamos falar assim, do dado, do contexto Sim, de negócio, e você montou em cima disso, cara. Porque, de acordo com o comportamento com as respostas, você pode exigir outras. E isso que eu acho foda, cara. Porque o seu modelo não pode ser fixo. Mas nesse cenário, ele não é feito para ser fixo, mas ele tem talvez algumas boas premissas que permitam que todo modelo seja flexível e consiga crescer e escalar. Exato. Então você consegue ter um modelo flexível, mas ainda processável, porque não adianta cada um vir de um jeito. Então você tem suas balizas, seus guarda-reios para isso, e você consegue tratar o modelo com flexibilidade como se fosse uma regra de negócio que gera um dado diferente. Sabe aquele episódio do NoSQL que vai sair aí, ó? Eu acho que tem que ter mais alguém na mesa. Acho que você vai ter que voltar aqui, cara. Porque como fácil. que você resolveria isso num problema normal? Digamos, numa modelagem convencional SQL. Você teria os domínios ali com uma agregação ou várias chaves estrangeiras com subdomínios daquele dado. E de acordo com a aplicação fosse se desdobrando, você ia preencher ou não aquilo e ter chaves vazias. Isso é extremamente ineficiente, cara. Isso é extremamente ineficiente. Ainda mais porque quando você trabalha com o NoSQL, você tem uma estrutura mais polimórfica. Ela muda. Se você cria chaves e você cria uma rigidez dessa, você não consegue escalar. E é o que eu estou vendo aqui, que eu acho que é sensacional, é que foi criada uma arquitetura centrada no dado. Porque Isso. a aplicação, ela vai ser efêmera, ela vai poder evoluir, ela vai poder ser trocada. Mas o modelo de dados, ele é perene e flexível. Calma, meu amigo, não chora de emoção. Calma. Não é porque eu estou tentando aplicar isso há vários anos, mas só que é difícil influenciar. Eu sei que você está emocionado. Né? E talvez o fato da empresa, né, do Plínio, ter começado talvez numa era mais digital, permitiu que já nascesse certo, mano. Isso. Muito bom isso. O core business deles é dado, não é aplicação. A aplicação é um detalhe. Mas toda empresa, nenhuma o core business é Deveria aplicação, ser, cara. você tem razão, Entendeu? você tem razão. O ponto é que tiveram pessoas que souberam pensar na estrutura, talvez não aceleraram demais no começo, né? Ou vou usar uma outra analogia, construir o carro completo, inclusive com freio. E ao saber que tem o freio, eu consigo mais rápido porque eu sei que eu consigo parar. A maioria das empresas cria o acelerador, não cria o freio, sai correndo, na primeira curva bate e se prejudica pra caramba, né? Então,
parabéns aí pelo desenho de arquitetura. Calma, o cara nem falou ainda, espera. Não, mas terminar, isso, deixa eu só terminar. Você Você tá muito emocionado, meu Só amigo, esses calma. 2 pontos que o Dan falou já acalentaram o meu coração. Então, a gente tem essa estrutura. Não fui eu que desenhei, né? Já existia na empresa, isso está desde o começo. A pessoa que eu mencionei, o Igor, ele que bolou essa estrutura usando um banco de dados NoSQL para gravar os dados de forma NoSQL. E a gente tem um sistema que a gente desenhou desde o começo também, lá atrás, para a gente conseguir fazer essas missões de uma forma dinâmica. O time operacional ele é muito bem treinado, porque quando você tem uma ferramenta muito poderosa, a pessoa que tem que trabalhar com essa ferramenta tem que saber o que está fazendo, senão vai fazer besteira. Então tem que ser um pessoal que sabe muito bem o que está fazendo, que é também um skill que foi crescendo na equipe como um todo. Então sempre que a gente tem uma novidade tecnológica que o time de desenvolvimento apresenta, os outros times, em especial o time operacional, tem que aprender a usar muito bem, a ferramenta que tem. E isso é sobre a nossa coleta. Então a gente tem tudo isso que permite que a gente faça a coleta da maneira mais dinâmica, rápida e poderosa possível. E aí, deixa eu assentar o assunto aqui para você poder continuar. Então a gente está falando aqui num primeiro nível, que é o seu staging, onde você vai fazer a ingestão de todos esses dados e vai manter ali uma camada de persistência com latência baixa, com dado bruto, e a partir dali você vai ter então uma esteira de tratamento desse dado para capturar insights e dar para um analista de ciência de dados trabalhar, ou você tem algum step ou algum processo no meio do caminho aqui? Eu não diria nem no meio do caminho. Isso tudo que eu falei é de um ponto de vista puramente tecnológico. Tem muitos passos que acontecem antes desse passo tecnológico, que aí eu passo a palavra para a Thali para falar sobre toda essa parte, porque a coleta não é simplesmente a gente pegar, fazer 5 perguntas, entregar para a pessoa responde. Ela envolve um processo muito antes, exatamente, da análise de como que a gente vai perguntar, mas aí também eu não sou a pessoa mais qualificada para falar. A gente, processualmente, o que a gente tem, a gente trabalha com diferentes níveis de maturidade, digamos assim, dos nossos clientes em relação ao problema de negócio deles. Muitas vezes os clientes, eventualmente os clientes chegam com... Vou dar um exemplo prático. A gente tem uma produtora musical que nos procurou para a gente conversar sobre descobrir o tamanho potencial de mercado de um artista deles. Entra muito naquela questão que subjetividade absurda. Como é que eu descubro potencial? Cara, que loucura. Continua, por favor. Pensando do ponto de vista que o artista é um produto, né? Sim. Tentar pensar qual que é o TAM. Mas pensa assim, você curte o quê? Aí você já vai ter o estilo. Provavelmente o estudo da pesquisa que é o que a Thali falou que é o mais complexo, né? Você vai pensar nas perguntas, vai... Assim, tem... Desculpa, Thali, quero te cortar, mas eu fico com a cabeça fervendo aqui. Quando você fala, o potencial de um artista ou de um produto, eu já vou fazer uma correspondência imediata pelo meu raciocínio de exatas, qual é o tamanho do mercado que esse cara tem. Sim. Não é? Mas não é só isso. No fim das contas é tentar entender qual que é o tamanho do mercado. Mas o que a gente faz nesse caso? Qual é a nossa proposta para esse cliente? O que ele já tem de dado de, por exemplo, qual é a audiência já desse artista nas plataformas? O que as plataformas entregam de dado? Então, a gente conseguiu entender ali um nicho demográfico específico. Estratificar o que ele já tem. Aí ele me mostrou isso. E a grande pergunta deles é... Será que outros nichos etários, por exemplo, não consomem porque não conhecem ou não consomem porque não gostam? E aí, o que a gente propôs? A gente propôs uma etapa quali quanti. Então, a gente vai para uma etapa mais de construção, de apresentar um criativo, apresentar um trecho, ver o que volta desse espontâneo, mais aberto, tal. Depois ir para uma parte mais de
de quantificação, né? Uma missão minha poderia ser escutar a música. Exato. E E eu pedi para as pessoas reagirem. Reage para mim. Mano, a plataforma é sensacional. Eu vou baixar o Opinion e vou ser um... Como que é mesmo? Opiner. Opiner. Vou ser um opiner. E aí eu posso pedir... Foi um pouco por aí que a gente propôs, assim. Então, fazer uma reação em áudio nesse caso, e eu também propus, além da música, a gente apresentar um pouco do conceito do disco, era alguma coisa desse tipo. E depois a gente ir para uma coisa mais de quantificação, porque aí o que eu vou fazer? Eu vou com uma amostra representativa nacional, onde eu vou ter todos os demográficos o mais estratificados possíveis, e eu vou testar as hipóteses que vieram da Quali. E, eventualmente, eu posso descobrir que não é só aquela faixa etária que já está escutando no Spotify que tem potencial para gostar daquele nicho, daquele artista e tal. Vamos dar um pause aqui, porque agora eu fiquei curioso. Porque a gente tem toda esse racional, tem essa estratégia de descoberta, digamos assim. Como é que você age nesse momento? Como que eu uso a tecnologia para isso? Porque, por exemplo, se ela me pede para eu gravar a minha reação ou gravar um áudio sobre o sentimento que eu tive ao ouvir aquela música, como é que você estratifica isso, meu querido, para você levar isso para um dash? Pois é. Aí a gente chega na parte de, depois da coleta de dados, para a gente chegar num resultado, né? Daqui a pouco eu entro na parte de áudio, de vídeo, mas pensa da seguinte forma. Para esse tipo de uso de dados, digamos assim, uma estrutura de documento, uma estrutura não tabular, é muito lógica. Sabe o que não gosta de dado não tabular? Sistemas de BI. Entendeu? Então, assim... Eu vou falar que até agora tá gostando mais de coisas não estruturadas. Você pega as melhores plataformas, são colunares, e é sensacional. Inclusive lendo JSON. Sensacional. Sim. Eu curto demais. Mas tá mudando agora, né? Sim. Mas tudo tem que transformar, pô. Sempre foi baseado em relacional, né? Sempre foi baseado em relacional. E aí você tem que ter uma etapa de transformação desse dado para você poder subir esse dado para algum lugar. A gente tem N maneiras diferentes de transformar esse dado. Desde, sei lá, de repente um arquivo básico CSV, XLS, que a pessoa baixa para poder analisar, e aí a pessoa abre num Pandas, usa um data frame lá. Ou mesmo, por exemplo, num ETL que sobe para um banco de dados, até mesmo a gente tem casos que a gente sobe direto para o banco de dados de clientes. Então, aí varia muito do tamanho do projeto, esse tipo de coisa. A gente tem muitas coisas prontas e básicas que o pessoal consegue usar para poder extrair esses dados, subir em um dashboard, quanto a gente tem algumas coisas que são automatizadas, são plugadas em sistemas de BI, a gente tem todo esse passo preliminar. Agora, quando a gente fala de áudio, vídeo, até mesmo foto, aí a gente tem que começar a usar ferramentas mais criativas para a gente conseguir extrair esses dados. A gente tem dado que extrai, por exemplo, que extrai como é que é o nome? Ao contrário de TTS, de Text to Speech. É o que detecta o que é feito. E a partir daí você pode usar um sistema de AI para poder extrair o sentimento do que é incluído lá. Enfim. Você sempre vai coletar o bruto, e aí em cima do bruto você tem a sua estratégia, seja batch ou stream, para você processar uma inteligência em cima daquele conteúdo que você absorveu ali da resposta do questionário. Isso. E depende muito, só complementando, e depende da forma como o nosso cliente quer consumir. Porque a gente como foi desenhado o questionário todo. E o projeto, a gente está falando bastante aqui de pesquisa, mas a gente tem projetos muito que são coletas de dados, assim. Eu não necessariamente estou te fazendo uma pergunta, mas eu estou pedindo para você coletar uma informação para mim, ou no ambiente digital ou no ambiente físico. Eu dei o exemplo do mercadinho lá. A gente tem alguns clientes que já estão num grau de... Isso é maturidade, mas lidam tanto com volume de dados que para eles é muito mais interessante eles receberem os dados direto no banco de dados deles para que eles já plotem no BI deles,
do que eles comprarem um serviço adicional de análise, insight e tal. É tão dinâmico. Você faz sua parte de coleta e ingestão e entrega direto bruto para ele. Exatamente. Até porque eles podem já ter algum outro canal que coleta informações também e aí eles Exato, submetem. eles integram lá. Exatamente, submete a mesma inteligência. Não Isso. precisa ter duas inteligências. E aí eles usam basicamente a sua base para coletar e aí trabalham a parte de insights direto. Exato. com o dado Depende deles. da forma como o nosso cliente precisa, na verdade, de consumir. E aí, novamente, eu quero elogiar a modelagem, porque a modelagem, ela, pelo que eu estou aqui conversando com o Dan, ela é feita para ter essa flexibilidade. Se precisar ser bruto, você consome bruto. Se precisar de uma camada de inteligência, você vai ter ali um processo que vai, talvez, alimentar outras tags ou outros itens ali dentro da própria modelagem para também ser consumido via REST pela aplicação do cliente. Cara, sensacional, assim, muito organizado o negócio. Tem bastante coisa. A gente faz entrega via API, direto em banco, em arquivo, sei lá, parquet, tudo. Respeitando a maturidade do cliente. Respeitando a maturidade do cliente. Show de bola. O cliente precisa do dado. Ok. Eu vou te entregar o dado, Eu vou como te você entregar o quer. dado. Processado ou não processado, do jeito que for acordado com o cliente, a gente vai entregar. E tem clientes que compram um produto com vocês e ele quer receber direto o insight, não o dado, né? Sim. Que é um cara que não tem uma área de dados, não tem Sim. porque ele falou, cara, eu quero descobrir aqui, como exemplo que você falou, quem são meus potenciais consumidores, Sim. etc. E aí você vai nessa esteira de processamento até um processo de ciência de dados, junto com os analistas, Com né? BI. Com BI, para poder falar para ele, cara, você tem esse nicho, etc. Dar resposta para ele, né? E assim como um instituto tradicional de pesquisa e, eventualmente, a gente tem aquelas cerimônias de apresentação de um PPT de 30 páginas, com insights, esse tipo de coisa. Você falou PPT, já ativou o gatilho aqui nele. Aqui. Exatamente. Não compila. Mas Pelo antes, no caso deles. Mas, eventualmente, isso acontece. A gente tem clientes que consomem a informação dessa forma. Que a gente chegar para conversar sobre... Quer receber direto no banco de dados? Não, eu preciso Que de banco de dados, cara? Eu quero Que é um isso, relatório. Eu preciso de um relatório em PDF, eu preciso de uma reunião para apresentar para mim, depois a reunião para apresentar para o meu chefe, e depois a reunião para apresentar para o diretor. Então, a gente tem clientes que são assim e tranquilo. É a forma como ele precisa receber a informação. Até porque ele pode ser que não tenha nem skill para interpretar o dado, né? Exato. Sim. E aí você embarca isso dentro do produto. E muita informação, pelo que eu estou entendendo, é quali também. Pô. Pois é, cara. Eu tenho uma dificuldade muito grande de entender vou falar um absurdo aqui, a quantificação do dado qualitativo. Como é que você transforma isso no insight? Porque... Caramba. Eu acho que o desafio do quali é você clusterizar o quali. Mas... Por você conseguir transformar, por exemplo, uma coisa muito aberta em flags ou em descrições como que eu pegar agrupo esse quali. É como que eu levo isso para um dado discreto para agrupar isso, sabe? Isso é muito louco, né? Porque precisa de alguém analisando isso, Sim. né? Então, tem alguém que vai lá e classifica, não sei. Cara, o negócio é codar, não sei fazer isso. Você pode ter algumas ferramentas que vão te ajudar a tratar mais a informação. Então, por exemplo, se a gente está... Questão aberta de marcas que vêm na sua mente, com esse tipo de coisa. Então, você tem uma série de ferramentas e técnicas ali para você uniformizar aquela informação. Então, isso é um nível de um dado mais espontâneo. Mas se a gente está falando de percepções mais qualitativas, do tipo áudios das pessoas sendo espontâneas a algum tema. O que a gente faz quali, mas é um quali quanti, porque assim, o que a gente faz eu vou coletar áudios de 100, 200 pessoas. O lance eu vou procurar quais são as narrativas predominantes nessas 100, 200 pessoas. Porque elas vão existir. Por mais que as pessoas sejam diferentes, provavelmente a gente vai encontrar ali umas 4, 5 coisas comuns. Que se agrupam. É um estudo mesmo, no final das contas. Aí a gente pode utilizar algumas ferramentas de transcrição, de agrupar esse tipo de coisa, mas você vai encontrar algumas uniformidades. Não existem 200 pessoas que vão falar 200 coisas diferentes, assim, sabe? E aí, o próximo passo é a gente
E para quantificar mesmo. Tá bom, saíram 5 coisas. Vamos para uma quant mesmo. Vamos colocar essas 5 coisas que saíram diferentes para uma amostra representativa daquele mercado. E aí a gente consegue fazer um pouco esse processo do quali para o quant. Isso é feito, por exemplo, sei lá, entrevista em profundidade. Entra um pouco por aí, assim, também. Pesquisa fora de acho que é sensacional que assim, você pode ter um problema de um cliente, você faz um questionário inicial para poder entender um pouco mais de tendência, e aí depois isso pode virar um outro questionário para, como posso falar, decorrente daquele primeiro, que aí você escala para toda a sua base. Entendeu? E aí eu acho que isso é muito sensacional, porque você consegue ir combinando as coisas de uma maneira que você pode usar o próprio modelo a seu favor, porque se você tiver alguma coisa que ainda não está explicada, você pode fazer um outro questionário para os seus opiners para poder fazer a resolução daquele problema que você ainda não conseguiu fechar. Uma coisa que eu tenho curiosidade, Treté, o quanto você precisa ter um analista ali para analisar esses resultados para fazer inferência sobre isso, porque nem sempre a resposta, imagino que nem sempre a resposta seja uma inferência direta, né? Então, você fez uma pergunta, sei lá, quero clusterizar as pessoas que têm o hábito de beber cerveja. Aí a pessoa vai me falar, não, eu tomo esse tipo de cerveja nesses períodos, etc. Eu tenho ali uma característica daquelas perguntas, mas eu tenho que olhar aquela resposta e inferir um determinado comportamento de acordo com aquela. A resposta ela não é imediata, né? Tipo, beleza, o cara bebe cerveja terça, quarta e quinta e com alto nível alcoólatra. Coloca aqui no cluster do alcoólatra. Eu tenho que ter alguém para analisar isso. Às vezes não... E talvez não tenha sido muito feliz no exemplo, porque o exemplo ele é bem objetivo ali, com as variáveis muito bem definidas, mas quando alguém, sei lá, o cara põe um vídeo ou ele descreve alguma coisa, eu não tenho que ter alguém para ouvir e falar, não, esse cara ele faz parte desse grupo. Não é, e a minha dúvida é no ponto de vista, tipo, não é uma coisa meio que artesanal quase? Ótima pergunta. Sim e não. O famoso depende. Depende, isso. A expertise de alguém para interpretar o que as pessoas estão falando, o que sai de resultado de uma quali, o que sai mesmo de um resultado de uma quant, acho que não é desprezível e é super importante e é um pouco um trabalho quase artesanal. Se a gente está falando, por exemplo, de vídeo, vamos lá, a gente vai coletar 30 vídeos sobre determinada experiência de uso de um produto. Você precisa parar e analisar os 30, e assistir os 30, e fazer um trabalho ali de recorte, de entender como que a pessoa disse tal e tal coisa e tal. Você pode automatizar um pouco esse processo através de transcrição e agrupar as coisas e transformar em nets. Tem uma coisa que a gente chama de net, que é classificar as questões abertas. Então, você pode ir para algumas etapas de transcrição, digamos assim, e de automatização dessa análise, mas o olhar de um especialista ali, que tem o contexto do mercado, daquele produto também, que conhece as marcas e tal, cara, não é desprezível, é super importante. O que a gente consegue fazer com tecnologia é adiantar muito o processo. Se a gente estivesse falando de 30 vídeos versus 30 pessoas conversando, 30 entrevistas em profundidade, ou 10 grupos com 3 grupos com 10 pessoas cada um, é muito mais caro e trabalhoso você botar isso de pé do que você rodar algo com tecnologia. E opinião é uma possibilidade de rodar isso. Mas você não deixa de precisar de um olhar de um especialista que tem contexto de mercado, contexto do cliente para interpretar aqueles dados, assim. Então, tem um pouco do artesanal ali da metodologia de pesquisa, utilizando ferramentas que dão mais agilidade e eficiência para o processo. Entendi. Isso foge um pouco do nosso mundo de análise de dados, que é mais crua, né, Rudy? Mas... A resposta é que não existe uma bala de prata. Cada problema vai exigir uma técnica diferente. Exato.
Cara, a resposta pra você depende. Tudo depende. E adoro quando alguém responde isso pra você. E às vezes não precisa. Não necessariamente a gente está com todos os clientes, com todos os projetos nesse momento exploratório. Muitas vezes a gente já tem coisas muito mais... A base de conhecimento é grande, né? Coisas mais fechadas para testar. Tem um caso que eu acho interessante, um caso de uso, né? Não é um case especificamente, mas uma forma de aplicar esse tipo de questionário, por exemplo, contrastar o que sai de narrativas de redes sociais com a população em geral. Porque, enfim, marcas ou influenciadores ou empresas podem ficar muito enviesadas pelo que sai de monitoramento de rede social sobre o que está bombando. No momento de gestão de crise, por exemplo. Nossa, catástrofe geral. Se você contrastar o que está saindo ali, as narrativas que estão saindo predominantes, já numa quant direto, com a população em geral ou contra o mercado consumidor mais amplo, muitas vezes você pode perceber que aquilo não é tão representativo assim, sabe? O que está acontecendo, o burburinho da gestão de crise ali é uma coisa muito localizada naquela rede específica que vai passar amanhã e que não vai influenciar a tua estratégia. Não deve ser. A famosa minoria que faz muito barulho. Né? Exato. Então, assim, não necessariamente a gente precisa dessa fase tão exploratória antes. Às vezes a gente já tem elementos muito... O nosso cliente já tem elementos muito mais objetivos do que eles querem testar. E aí você acaba sendo mais objetivo. Sim. Né? Rudy, você tem mais uma oportunidade de fazer as últimas perguntas para os nossos amigos, porque parece que não, mas já estamos há mais de 1h40 conversando com eles. Na verdade, eu não vou nem fazer uma pergunta. Vou fazer um convite aí a você que está ouvindo esse episódio. Vai lá na sua galeria, não é Apple Store ou no seu Google Play e a Play Store. Cara, vai lá e baixa o Opinion e seja um opiner. É isso aí. Vou fazer isso daqui a pouco. Eu também. Vou até fazer para o meu filho baixar, para ele também participar. Eu quero... Tô brincando, não deve ter alguma coisa de idade ou alguma coisa assim. Ela deu vários exemplos de tirar foto de geladeira de cerveja. Eu posso ser um recruta. Pode. Pelo E aí você vai tirar foto cada dia de uma cerveja. Hoje eu bebi essa. O questionário lá, a missão já até acabou, mas quero participar de novo. Tá bom, Elton, chega de foto. Eu era opiner antes de ir pro Opinion. Que legal. Sim. Essa pessoa que era fundador do Opinion, ele falou, olha, baixa aí e tal. Então, fui dos primeiros usuários. Pô, você foi da plataforma. Matriz ali, pioneiro. Né? Pô, que legal. Ó, tô testando o Push, vê se recebeu aí. Beta tester. Legal, Rudy. Então, cara, tô aqui impressionadíssimo com o stack de tecnologia e principalmente com essa camada de inteligência de como produzir dados e como interpretar dados, que é exatamente o que eu esperava desse episódio, cara. E o legal é que deu para perceber que, primeiro, dá para combinar muito a parte quali com a parte quant, dá para mesclar tecnologia com pesquisa e dá para criar muito produto legal com essa sinergia. Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fala de ingestão de dados, tratamento de dados, principalmente sobre dados não estruturados e qualitativos, isso é um desafio nas companhias hoje, né? Você vai falar lá com o DBA ou com o engenheiro de dados, o cara vê um campo string, ele já quer pular do prédio. Né? E os caras aqui estão resolvendo isso de uma forma extremamente eficiente, porque é onde está o valor, né, cara? Onde a gente consegue extrair, de fato, as nuances do dado que não está na tabela de domínio, né? Porque quando está tudo muito estruturadinho, muito dentro de um domínio informacional, você não tem nuances, né? E o core do negócio de vocês é realmente entender as nuances, entender padrões de comportamento, etc., que não pode ser tão engessado, tão direto, imediato, né? Então não reclame. Você que está vendo a gente, quando pegar um campo não estruturado, um documento, um string para tratar, entenda que ali tem valor. Aprenda com nossos amigos do Opinion. Né? Meus amigos, muito obrigado por aceitar o nosso convite, vir aqui compartilhar a jornada de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês, que eu acho que é sensacional. É um case para
que nós de tecnologia, de fato, nos inspire para melhorar, né? Como empresas data-driven, né, Rudy? Empresas data-driven. Já deu vários gatilhos agora. Tudo bem. Calma, Mas, não pelo foge. menos se a sua empresa não conseguiu chegar na maturidade data-driven, contem com empresas que já estão mais próximas, já estão nesse estágio, como a Opinion, certo? E é isso. Estou impressionado. Essa é a verdade. Isso aí, parabéns. Obrigada. Thalita, obrigado por ter vindo. Se quiser dar um último abraço aqui para os nossos amigos do PPT Não Compila, fica à vontade. Obrigada pelo convite, foi muito legal a conversa. E complementar também um pouco do que o Rudy falou agora. Empresas que tenham vontade e necessidade com alguns problemas de negócio para pensar sobre tendências de mercado, pensar o perfil de consumidor, ou mesmo tem algum problema de dados muito grande que pode ser resolvido com consumidores, entrar em contato com a gente para a gente... Aí, particularmente, acho que a parte que eu mais gosto, que é de tentar pegar o problema do cliente e ficar pensando numa solução possível de como que a gente pode resolver isso com o PIN. Isso aí. Obrigada. Contatos aqui na descrição do episódio. Dan, obrigado, cara. Eu que agradeço a oportunidade, adorei o papo, foi muito prazeroso. E o meu shout-out vai para... Eu não tenho jeito, eu sou muito uma pessoa de pessoas, então vai para todo o meu time que eu amo, para os outros times da empresa que também estão ralando com a gente o tempo todo, e para todos que trabalharam com a gente, para os nossos opiners queridos aí. Show de bola, obrigado. Em breve serei um. É isso aí. É isso aí. E muito obrigado pela oportunidade. Show de bola. Espero ver você mais vezes aqui quando a gente tiver umas pautas mais técnicas de dados, que Só você convidar. faça parte aqui da nossa comunidade e venha mais vezes aqui. Sei que a viagem é longa, mas Não, vale a pena. será sempre bem-vindo e vai ter sempre cerveja gelada. Importante. Rudy, meu amigo, obrigado novamente, cara. Você é o cara. Sempre Obrigado. um prazer estar aqui. Só reforçando aqui, sigam a Thali, o Dan no LinkedIn, procurem eles lá. Também vai estar aqui na descrição. Sigam, é que eu tenho que fazer o jabá porque ele não faz. Eu não sou influencer, gente, eu sou sigam nerd. o PPT Não Compila nas redes sociais, compartilhe esse episódio na sua empresa, no seu grupo de WhatsApp, No Slack, no no LinkedIn, no LinkedIn. Slack. Enfim, você compartilha aí. Põe no ok? Teams, Exatamente. manda pro chefe, Manda para todo mundo. manda pro DBA. Manda para o engenheiro de software, o arquiteto de dados, manda para toda a galera técnica, ok? E principalmente manda para a galera de negócio que precisa resolver um problema complexo e às vezes está lá embarreirado porque não consegue pensar em oportunidades. Está aqui a Opinion que pode ajudar você com pesquisa, com muita tecnologia, com muita inteligência. Tenho certeza aí que vai habilitar muito valor aí para a empresa de vocês, tá? Muito bem. E, além de tudo isso, se você quiser ser membro do nosso canal e contribuir com o nosso trabalho, você pode ir lá no YouTube, do lado do botão de inscreva-se, tem o botão Seja Membro, você vai contribuir com um pequeno tchuruzinho, Rudy, aqui pra gente mensalmente. Ajuda aí que eu tenho que vir mais vezes aqui beber cerveja. Isso, a gente tem que pagar a cerveja do Rudy aqui, isso vai contribuir com um valor muito pequeno para o seu desenvolvimento profissional, R$14,90 por mês. Quanto custa uma Heineken no Boteco hoje? Olha, eu não sei, mas eu vou falar para você que eu aprendo demais e esse conhecimento aqui não... Exatamente. Enfim. Então, contribui com a gente que a gente continua produzindo esse conteúdo totalmente gratuito para vocês. Então, contribua com a gente que a gente vai continuar retribuindo com muito conteúdo para você. Se você não pode contribuir dessa forma, como o Rudy já falou, manda para o teu chefe, manda no WhatsApp, manda no Teams, faça a nossa comunidade crescer que você vai trazer ainda mais valor para a gente, muito melhor do que até o valor financeiro, né, Rudy? Muito obrigado, meus amigos, pelo episódio de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Rudy. Valeu, galera. Valeu!